Olá, eu sou o Frei Jones, esse é o podcast Café Bíblico, que no início de cada semana partilha um café e uma reflexão bíblica sobre algum tema interessante e presente na Palavra de Deus. Estamos juntos, refletindo, partilhando, meditando os milagres de Jesus. Este é o episódio de número 35 e eu recordo que logo no início eu havia comentado que os estudiosos costumam separar, dividir os milagres de Jesus em dois grandes grupos. De uma parte, os milagres chamados de naturais, que o Senhor faz sobre elementos da natureza, transformando a água em vinho, caminhando sobre o mar da Galileia, multiplicando os pães, elementos que nós já abordamos. E um segundo grupo, muito mais numeroso, são os milagres de cura, que Jesus faz diretamente sobre pessoas que estão diante dele. E é este segundo grupo que nós vamos iniciar neste podcast. Jesus curou muitas pessoas de muitas enfermidades, cegos, paralíticos, pessoas que tinham limitações físicas, também espirituais, psíquicas. E eu gostaria de iniciar esta nova etapa com a meditação de um milagre que Jesus fez logo no início do seu ministério, ainda quando estava chamando os primeiros discípulos. Ou seja, a cura da sogra de Pedro. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 34. Ao sair da sinagoga, Jesus foi até a casa de Simão e de André, com Tiago e João. Quando chegou na casa, contaram que a sogra de Simão estava doente de cama, com febre. Jesus se aproximou dela, segurou a sua mão e a ajudou a se levantar. A febre saiu dela e ela começou a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram enfermos e endemoniados, tanto que a cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, porque eles sabiam quem Jesus era. O ser humano sofre. A dor, a doença, os limites acabam levando ao sofrimento. E a nossa relação com Deus também leva em conta esta situação de sofrimento, pois ninguém gosta de sofrer. Nós procuramos evitar aquilo que nos faz mal, mas nem sempre é possível, como bem sabemos, evitar toda forma de sofrimento, tanto ele físico, quanto espiritual, psíquico. E nos encontros que Jesus teve com muitas pessoas que estavam sofrendo, ele procurou trazer um pouco de paz, conforto, bem-estar e realizou alguns milagres na vida de algumas pessoas que estavam sofrendo. Portanto, podemos perceber que os milagres fazem parte do ministério de Jesus, mas não são a parte principal. Cristo veio trazer uma mensagem de salvação, convidando à conversão e a acolher o reino dos céus. Em algumas situações, para que as pessoas pudessem ver sinais extraordinários de Deus agindo na vida delas, milagres aconteceram. A narração do milagre que nós acabamos de ouvir, segundo o Evangelho de Marcos, é breve. Mas isso não significa que nós não temos as informações principais deste acontecimento. Nós sabemos o dia, é um sábado, quando eles saíram da sinagoga. O horário era no final de uma manhã, pois após o milagre eles vão almoçar.
Sabemos quem estava presente. Os 4 discípulos que acompanharam Jesus, voltando da sinagoga para a casa deles, de modo especial Pedro e a sogra, que é a pessoa envolvida nesta cura. Sabemos também o local, uma casa próxima da sinagoga onde eles se encontravam. Jesus, com seus discípulos, tinha participado do culto na sinagoga naquele sábado pela manhã. Era o dia da oração. E os rabinos da época estipulavam que, no máximo, uma pessoa poderia percorrer no sábado, dia do descanso, 890 metros. Por isso que nós imaginamos que a casa onde Pedro residia com a sua família e a sua sogra era próxima desta sinagoga. Eles fazem poucos metros, se encontram ali e no caminho, até o momento que chegam na casa, os discípulos falam para o mestre que a sogra de Pedro está doente. Esse episódio é muito famoso e muitas pessoas fazem aquelas famosas piadinhas, porque Pedro negou Jesus 3 vezes porque curou a sua sogra. Pedro em nenhum momento pediu para que Jesus curasse a sogra dele, ou seja, não tinha um bom relacionamento com ela. E tem uma que eu ouvi agora recentemente que dizia que Jesus só curou a sogra de Pedro porque ele estava com fome, ele queria almoçar, visto que logo após a cura ela se coloca ao serviço. E depois, no final da manhã, obviamente, Jesus foi com seus discípulos até a casa de Pedro para almoçar. A casa não devia ser muito grande, seguindo um pouco os padrões da época de pessoas humildes, simples. Pedro era um pescador. É interessante que se fala da sogra, mas em nenhum momento se menciona sua esposa. E após a cura, é a sogra que vai fazer o almoço. Ou seja, quem manda naquela casa é a sogra. Ou se a esposa estava ausente ou não estava mais ali, são pequenos detalhes que o texto não nos informa, porque quer se concentrar na figura de Jesus e da sogra de Pedro. Este milagre que Jesus fez não é espetacular, não é um show, mas se sublinha que no início os discípulos pedem por aquela senhora, intercedem por ela junto a Jesus, porque estão preocupados com a sua saúde. De fato, a medicina na época não era muito desenvolvida. As pessoas não conseguiam explicar a maior parte dos sintomas e relacioná-los com uma doença. A maior parte das doenças eram vistas como uma possessão demoníaca ou uma culpa moral, como se fosse um castigo divino por algo que a pessoa fez de errado e essa consequência não tinha cura. Nós sabemos, porém, que a febre não é uma doença, mas é a reação do nosso organismo que eleva um pouco a temperatura tentando combater intrusos, vírus, bactérias. A febre é uma reação natural. E aqui nós não sabemos qual era a doença da sogra de Pedro. Se fala somente do sintoma desta forte febre que estava deixando ela na cama. Ela podia, portanto, ter uma virose, uma infecção ou uma doença muito mais grave. O texto, porém, fala somente deste sintoma, porque, como eu disse antes, na época eles não conseguiam nem descobrir qual era a maior parte das doenças de uma pessoa, dentre elas, a sogra de Pedro. Jesus não fala nada, ele somente se aproxima, pega a mão daquela senhora e a ajuda a levantar. E este levantar é uma nova vida, é o verbo da ressurreição, estar de pé, sair da cama, sair do sepulcro, sair daquela situação próxima de morte para uma vida em Cristo. Sendo assim, o milagre não é um gesto mágico feito por Cristo, mas é um encontro pessoal com Ele. Os discípulos encontraram o Mestre,
a sogra de Pedro teve esse encontro transformador com Jesus e nós podemos cotidianamente encontrá-lo. Este milagre se atualiza, portanto, quando nós temos este encontro pessoal com Cristo. Tanto é que o texto continua e ao final daquele sábado, no entardecer, quando começa um novo dia e não tem mais aquele limite de passos a serem feitos, muitos doentes são trazidos diante da casa. A fama de Jesus começa a se espalhar e muitos encontros vão acontecer naquela tarde, naquele início de noite. O milagre ocorre quando Jesus toca aquela mulher. O toque é o símbolo da transferência de poder. Aquilo que faltava para aquela mulher é passado por Jesus através de um toque. E de uma situação de sofrimento, a mulher vai passar para uma situação de serviço. Como eu disse antes, ela vai agora estar apta, será capaz de preparar o almoço e acolher bem aquela pessoa importante que veio até a sua casa. E mesmo que a sogra de Pedro não tenha falado nada, nós podemos imaginar que o milagre, que não é só para ela, mas para os discípulos, para as testemunhas que estavam ali presentes, este milagre é uma forma de diálogo, pois acontece uma relação única, pessoal, entre Deus e o ser humano. O milagre vai além do ordinário. É um fato extraordinário que a medicina não vai conseguir explicar, porque em um instante, em um segundo, em um toque, a febre deixa a mulher e podemos assim dizer que aquela doença que lhe trazia sofrimento não existe mais. Mesmo que os discípulos e as testemunhas que ali estavam tentassem explicar o milagre, ele só é explicado pela fé. Uma vez que este milagre é um serviço de Deus ao ser humano, que reflete em seguida no serviço do ser humano a Deus, como agradecimento, reconhecimento, saber valorizar quando Deus age na vida de cada um de nós. A cura que Jesus fez para a sogra de Pedro é assim uma libertação, pois daquela situação de passividade, onde talvez ela tinha já até perdido a consciência, as pessoas que estavam ao seu redor tinham perdido as esperanças, não conseguiam entender aquela situação, talvez tivessem já chamado os médicos do vilarejo, dado os remédios tradicionais e nada resolvia. Jesus toca, instaura esse diálogo e faz com que a libertação aconteça e de uma situação de passividade, a mulher se coloque em um modo ativo, ao serviço. Deitada, não está mais. Agora ela está de pé, preocupada com os hóspedes, preocupada com todos. O milagre que aconteceu para ela tem reflexos assim na vida de todas aquelas pessoas que estavam na casa em um momento de almoço após o culto na sinagoga naquele sábado. Portanto, a cura da sogra de Pedro é a demonstração de que Deus não quer o nosso sofrimento. Vem ao nosso encontro, instaura esse diálogo, toca na nossa vida e, sobretudo, nos convida a estarmos a serviço. Não nos fecharmos, mas sermos ativos e procurarmos, assim, oferecer um serviço que Deus já nos deu antes para as pessoas que estão próximas. O milagre nunca é individual, o milagre é sempre para a comunidade. E as considerações finais são aquelas de que
Ninguém gosta de sofrer. O ser humano não aceita o sofrimento e procura se libertar de tudo isso. Porém, sabemos que temos muitos limites, privações. O milagre, no caso da sogra de Pedro, vai ser uma cura, libertação deste limite. Não conseguiam explicar, não conseguiam combater aquela febre, e na chegada de Jesus, pela intercessão, a apresentação dos discípulos, ele toca, pega pela mão e ajuda esta mulher a levantar para uma vida nova. Jesus tem essa preocupação de ter uma relação, um diálogo com a pessoa. Toca, se aproxima, está ao lado. Quantas vezes que nós vemos, infelizmente, médicos ou pessoas relacionadas à saúde que nem olham nos olhos, nem se aproximam. É óbvio que temos doenças muito graves, estamos vivendo em um contexto de pandemia, mas o primeiro gesto de Jesus é esta humanidade, se aproximar de quem está sofrendo, não ter medo de tocar essa pessoa e, sobretudo, procurar trazer a libertação. E ao realizar este milagre, Jesus não quer fazer um show, como muitos charlatões procuram fazer na internet, na televisão, com hora marcada. Jesus vai no contexto familiar, vai no quarto, naquele ambiente para poucas pessoas, pois o mais importante é o bem daquela alma, o bem daquela pessoa que está sofrendo e, pelo jeito, era muito amada pelos seus. E a partir deste milagre, que a sogra de Pedro, de uma passividade, vai se colocar ao serviço ativo de todos que estão ali. O sábado foi um sucesso, o almoço vai ser preparado e Jesus demonstra mais uma vez a preocupação divina com o ser humano, pois nós não nascemos para o sofrimento, mas para a libertação e a salvação, mesmo sabendo que os sofrimentos podem fazer parte da nossa vida, mas que isso não seja a última palavra. Agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua partilha, uma abençoada semana e nos vemos, nos ouvimos no nosso próximo podcast.